todos! Estamos aqui, paramos uma semana aí, mas estamos de volta aqui no Happy Hour Eng 6 para falar sobre intervenções urbanas, mais precisamente de concessionárias públicas, privadas, mistas, principalmente nas grandes metrópoles. Eu vou usar aqui como referência a situação de Salvador, a qual eu tive a oportunidade de liderar um grupo de concessionárias, mais precisamente na época que eu trabalhei na Bahia Gás, a Companhia de Gás da Bahia, e foi um trabalho muito engrandecedor, muito enriquecedor. Foi descoberto ali um potencial de debate, de treinamento e enriquecimento mútuo entre telefonia, eletricidade, água, esgoto, abastecimento, internet, e como a coisa foi crescendo do início dos anos 2000, digamos assim, né, 2008, 2007 para cá, principalmente internet e telefonia, e como todas elas são importantes para nós. Mas algumas delas são mais perigosas do que outras. Seus serviços, não as concessionárias, que têm a responsabilidade gigantesca. Mas quando a gente lida com eletricidade, gás, e quando se junta com água de alta pressão, dois dos três, ou os três entre os três, requer mais especialidade, cuidado, planejamento e organização entre as concessionárias, seus representantes diretamente ligados, mas que tem que ter um envolvimento da alta hierarquia, do alto escalão, com o pessoal de campo, mas principalmente uma interface aí do pessoal de segurança do trabalho junto com segurança operacional. E a gente não pode abrir mão disso. Um dos grandes desafios das intervenções, sejam elas programadas ou emergenciais, é a comunicação. Quando é emergência, já tem que estar disponível, amplamente divulgado, os telefones de contato dos plantões 24 horas, porque são serviços essenciais, como por exemplo água, eletricidade, que a gente chama vulgarmente de luz, mas não é só luz, é tomada também. Gás ainda não é considerado essencial, mas é muito importante no processo, principalmente dos riscos envolvidos. Mas água, luz, esgoto, imagine você ter uma interrupção de uma rede de esgoto e o que está chegando, como é que eu vou... Isso que eu ouvi de uma palestrante fantástica uma vez, da área de esgoto, que dizia que você pode até parar a água, pode parar a eletricidade, pode parar telefone, internet, mas alguém tem como parar esgoto? Não tem. É o número 1, é o número 2, é a nossa liberação, é fisiológico. E aí você tem dois caminhos, ou mantém nos dutos, ou vai causar um impacto ambiental no mar, no rio, no corpo d'água, vai transbordar na rua todo aquele mau cheiro que vem acompanhado de doenças, de vermes, de bichos, leptospirose e tudo mais. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque todos são importantes. E hoje, mais ainda com o advento do home office, a gente tem estudo de casos aí de incêndios que ocorreram em operadoras, ou operadora, foi uma que ficou marcante, que parou aí DDD, DDI, crédito, débito nas máquinas, olha a dor de cabeça. Com o home office, isso aí ficou pior ainda. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Opa, a câmera é invertida, fumou a porta. Olá. Boa noite, tudo bom? Como é que tá você aí? Deixa eu vir mais para trás. Codó, cheiro. Eu vou roubar você hoje aqui alguns minutinhos, viu? Preciso do seu conhecimento. Vou lá. Já lhe deu um. Deixa eu vir mais para trás aqui. Eu estou aqui só ajustando aqui a comunicação. Só um minutinho só, porque às vezes
O Instagram ele tem isso. Quando a gente entra, ele derruba o Bluetooth. Tá lá. Você tá me vendo bem direitinho? Tô vendo, tô. Olha aí. Alô, alô. Alô, alô, alô. Tá baixo o seu microfone, você tá me ouvindo bem? Deixa eu ver aqui. Aqui tá alto. Só um minutinho só. Deixa eu fazer um teste. Oi, você tá me ouvindo agora? E aí? Melhorou? Seu áudio, para mim, tá bem baixo aqui. Não sei por quê. Peraí. Não tô ouvindo nada. Agora chegou? Agora sim, é. Pronto. Sim, bem-vindo ao nosso canal, ao nosso perfil. Obrigado mais uma vez pela presença. Hoje, nosso Happy Hours em G6. Eu estou querendo pegar a carona aí, falar um pouquinho de intervenções urbanas, né? Acho que a gente, como engenheiro, como cidadão, volta e meia a gente é atingido no nosso consumo como cliente, né? Muitas vezes, por causa Aham. de, às vezes, alguns acidentes. Acidentes podem acontecer, mas tem acidentes que, às vezes, parece que no pacote vem algumas barbeiragens aí. Uhum. Essa semana aí, acho que você deve ter acompanhado aí o noticiário, e a gente compartilhou nos nossos grupos a questão de uma escavação que a Embasa estava fazendo ali no Corredor da Vitória. Uhum. E ela acertou, acredito eu, ela mesma, né? Porque jorrou água para tudo que é lado, e acertou também em um duto de gás natural, Uhum. que a Baia Gás opera ali no Corredor da Vitória. E isso trouxe impacto de abastecimento com o condomínio, mas fora isso, foi o grande susto que teve, né? Porque pelo noticiário lá, que saiu do Bocan News e outras fontes, assim, dizia a matéria, né? Que o povo desceu do prédio com medo de explosão. Eu fico Aham. observando, às vezes, eu fico observando a comunicação do jornalismo, claro que ele não tem a obrigação de saber de tudo, ele pega tudo a nível especial, mas eu até conversei isso com o pessoal colegas ligados à área de gás, eu também tive a oportunidade de trabalhar com eles com isso. E, assim, um vazamento de gás a céu aberto, a pressão ali é uma pressão baixa, relativamente baixa. Quando a gente fala pressão baixa, é, é, são pressões da ordem de 1,5 quilo por centímetro Uhum. quadrado, não mais do que isso. Só para você ter uma ideia de comparação, em dutos maiores de aço na BR, na BA, a pressão para abastecer uma cidade chega a 30 quilos por centímetro quadrado. Então, isso é uma medida da ANP, que à medida que vai chegando próximo do cliente, ela vai reduzindo. Então, são pressões pequenas, de 1,5, e chega na Uhum. boca do fogão lá de São José Dona Maria com 0,05 quilos. Só para ter uma ideia aí de quem está assistindo, ter uma ordem de grandeza que a gente está falando. Não é uma pressão que faz barulho, é uma pressão baixa. Agora, o que chama mais atenção é o volume de água que sai ali, porque é uma água de pressão, né? E eu não sei se o caminho era o povo sair das casas, dos prédios. Acho que o povo desceu mais lá por curiosidade, que o gás natural é bem dispersivo, ele é mais leve que o ar, e mais é mais pelo susto mesmo, né? E a curiosidade de ficar filmando. Bom, Hoje em dia o povo filma até tentativa de suicídio, o povo fica pula e filmando, né? É bizarro, mas enfim. O que eu agora estou já. querendo trazer com você, o que eu tô querendo trazer com você aqui hoje, né? Sua opinião sobre isso, o conhecimento que você tem sobre intervenções, às vezes entre Rapaz, água com luz com gás, gás com telefonia, é o pessoal da luz que aqui mesmo na minha rua teve um impacto geral semana passada aqui, que a concessionária de luz, só tem ela mesmo, com a Elba, né? Ela teve que fazer uma troca programada dos aham. postes dela e
parou a internet toda aqui nas adjacências. Porque Deus é que sabe como é que esse pessoal coloca esses cabos, que aí você sabe disso, né? O pessoal paga o aluguel dos postes da Coelba, né? Isso aí vale em São Paulo, Rio, eles pagam um aluguel lá, uma taxa de centavos por dia, uma coisa assim, por mês, não sei, mas que no fim das contas dá uns milhares de reais aí por mês. Aí você soma cada um, o poste é dela, e quando ela tira o poste dela, ela sai te puxando tudo, né? Então, aí cada um depois tem que colocar o seu, claro, Oi, Vivo, TIM, todo mundo. Então eu fiquei aqui quase 4 dias sem internet, porque a questão foi grande. Então isso também é uma intervenção urbana. Mas o que eu estou querendo dizer para passar a bola para você? Quando a gente envolve gás e eletricidade, principalmente, os riscos são maiores. Não só para os trabalhadores, claro, que estão na linha de frente ali, mas a própria comunidade de entorno, né? Mas eu vou passar a bola para você aí, depois eu comento mais aí. Hoje, no nosso happy hour aqui, eu tô no vinhozinho seco, viu? Só para acompanhar aqui você falar. Rapaz, a primeira coisa que eu penso assim é que a Embasa, quando for fazer um serviço... Suba um pouquinho mais sua câmera, enquadre mais sua câmera, porque tá cortando sua testa. Aí, pronto, agora tá vendo a cabeça inteira. Você tá escondendo o cabelo, rapaz? Tá escondendo o cabelo? A engenharia que veio. Tô brincando com você, pode descontrair. Pode falar. É interessante o seguinte, quando você coloca uma adutora ou algo do tipo, e aí você enterra, tem que ter um projeto, né? Para fazer a localização de onde está a adutora. Porque quando for fazer o serviço de novo, pega o projeto, analisa, para não acontecer romper a adutora, né? Isso foi falado desde a época lá da pós-graduação. A gente tocou, né? Eu me lembro que a gente conversou sobre isso. A gente tocou nesse assunto. E quando junta gás, entrelaça gás com tubulação de água, aí que complica, né? Não tem projeto, não tem nada. O cara vai no achômetro. É complicado demais, né? Esse tema, Theo, assim, só para enriquecer nosso debate, assim, eu me sinto confortável de falar também sobre esse tema. Eu gosto desse tema, porque ele, embora seja pouco explorado, ele tem um potencial enorme de ser explorado. Por que eu falo isso? Quando eu tive a oportunidade, eu posso falar o nome aqui, que é público, quando eu trabalhei na Baia Gás, a Baia Gás, digamos, era a caçula da turma das concessionárias. E ela vinha com todo um know-how de obediência à norma técnica, à legislação, e as outras, digamos assim, tirando a Coelba, que já tinha, na época, a Iberdrola ainda, eu acho, depois virou no Energia, mas já trazia aquela cultura de gestão responsável. Não era aquela Coelba estatal, que também era responsável, mas a Embasa, ela trazia na época, melhorou muito disso em passagem, isso que eu vou ser justo com os justos. A Embasa melhorou muito, profissionalizou-se muito, que já foi muito grande, porque são números que na época dos anos 2000, hoje deve estar igual ou pior, não sei, a Embasa tem mais de 100 mil intervenções por dia, assim, no Estado. É um número muito grande, porque envolve água, esgoto, tratamento de vazamento, emergência. E aí o que eu quero chamar a atenção aqui no nosso debate? Existe a intervenção que a gente chama programada, que é aquela que você programa, planeja, comunica. Olha, eu vou fazer uma requalificação ali, vou mudar os dutos todos da Pinto de Aguiar, da Manuel Dias da Silva, aqui em Salvador. Isso aí já foi muito abordado. Então, a prefeitura como mediadora, a prefeitura tem um papel importante, porque ela tem os alvarás na mão para dar, emergencial ou não, ela tem essa responsabilidade, a SEDU e os outros. Ela se conversa ali com o Transalvador, com parques jardins, com manutenção, para evitar que ela também... Ela é a mediadora. Isso eu estou falando a nível programado. Mas quando é emergencial, cada um quer resolver o seu. E é aí que eu chamo a atenção. Eu tenho acesso aqui ainda às informações detalhadas técnicas do que ocorreu na Vitória. Mas eu parto da premissa que para um serviço à noite,
naquele corredor ali que não tem rota de fuga para nada, é prédio de um lado, prédio do outro, deve ter sido emergencial. Então, para resolver um vazamento, eles têm que estar atentos na comunicação periódica de outras concessionárias que estejam ali embaixo. Tipo, eu tenho um duto de gás, eu tenho um duto de eletricidade, enterrado, eu tenho um poste. Isso, é. E aí vem um outro agravante, que você já deve saber disso com certeza. Muitos serviços, eu vendo a sinalização, eu não posso ignorar ela. Eu falo com tranquilidade que a Bahiagás sinaliza muito bem, de uma forma conservadora. Era de 20 em 20 antigamente, hoje é de 10 em 10 na plaquinha. Não, proibido escavar, limpa os 800, está tudo escrito ali. Dá para ver uma plaquinha azul. Mas assim, não estou aqui de fazer juízo de valor, nem defender, nem atacar ninguém, não, longe de mim. Eu estou trazendo para o debate. Então, assim, vem aí um outro agravante. Muitas vezes eles têm que saber a técnica de usar apropriada, cautelosa. Um martelete que vai lá, picareta. O que é que acontece na maioria desses casos? Quando eu vi a notícia, retroescavadeira acerta duto, eu disse, meu Deus, a retro, ele vem rasgando tudo para ganhar tempo. E aí, normalmente, ele puxa tudo. Já teve casos aí no passado de, nesse vácuo, ele puxar eletroduto de alta tensão. E aí vem aquela palavrinha que a gente odeia. Deu sorte, porque não teve contato com o metal e o trabalhador, o operador, podia ter morrido eletrocutado, porque é uma alta tensão que estoura até os pneus. Mas se ele soubesse... Assim, já teve casos aí, não vou citar nomes aqui, por uma questão óbvia, mas dessas concessionárias mais antigas, estarem ao lado de outra concessionária, um representante, e dizer, pode furar aqui que não tem problema. Aí você quer dar outra, beleza, se a autoridade dizer que eu posso furar aqui, tô tranquilo. Quando ele furou, ele acertou. E o cara disse, para aí, mudaram aqui, não me avisaram. E rapaz, se você não sabe onde é que está o negócio, que é da sua área, imagine eu. E aí minimizaram, contornaram lá, tal. É o chamado as-built, conforme construído. Se você alterou sua linha, alterou sua coisa, informe para todos, não é só para a prefeitura. Você tem que informar. Se Theo é dono da empresa ABC, que fornece lá, vou dar um chute aqui, vou pegar a sua empresa ABC de internet, telefonia, e você muda a sua diretriz, como eles chamam, de projeto, de execução, você tem que comunicar a todos. Isso tem que se multiplicar. Estou dando só um exemplo aqui, não estou dizendo que é o caso lá do Corredor da Vitória, porque eu não tenho acesso, não sei o que foi que houve. Mas o que me chama a atenção é que você, em pleno século XXI, 2023, falta comunicação, ou, não sei se zona de conforto, de comunicar. A Bahiagás, por exemplo, vai ter um plantão 24 horas. Perguntas que não querem calar. Será que o responsável, que sempre tem, né, ligou para alguém do 0800 e disse assim, gente, vou fazer um serviço aqui agora às 7 horas. Você pode mandar um representante aqui? Isso era prática na minha época. Ixi, o cara pega o carro e vai lá e ajuda, mais para lá, mais para cá, porque eu sei de cabeça onde está meu duto, não furei não. Essas linhas aí do Gravitória, eu vou aqui dizer para você com 99,999% de certeza. Era PAD, polietileno de alta densidade. É um plástico altamente resistente e ele resiste a muita coisa, mas não a uma reta escavadeira. Porque se fosse aço, que é para indústria e postos de combustíveis, que é um padrão, ia bater e dizer, opa, parou aqui. Mas eu vou devolver a bola para você aí, porque o que eu estou querendo chamar a atenção é isso. Eles precisam se comunicar. Eles precisam ligar para os outros. Fechou? Não. Eu mudei. Tá me ouvindo? Não, o meu microfone aqui tá normal. E agora, melhorou? O áudio eu tô lhe ouvindo bem. Todo. Não tô conseguindo te ouvir. Pera aí, rapidinho. Deixa eu... Um minutinho, pera aí. Vamos ver aqui se melhora. Melhorou agora? Melhorou? Não tô te ouvindo. Melhorou? E agora?
Também não. Deu tilt. Deu tio. Vamos ver se melhora agora. Entrou uma ligação aqui e eu fui recusar. E agora, melhorou? Fala aí. Não tô conseguindo te ouvir. E agora? Tá baixinho. Tá baixinho. Baixinho? Tá baixo. Peraí. Eu vou reentrar, vou entrar novamente. Tá. Peraí.